Bom pessoal, boa tarde. Estamos aqui fazendo uma avaliação numa área de soja que apareceu essa mancha aqui, ó. Vocês podem ver que é uma mancha misteriosamente no meio da soja aqui. E na outra área aqui do lado apareceu a mesma mancha. Então o produtor ficou em dúvida do que poderia ser. Quando a gente veio analisar essa área aqui, no caminho para chegar na mancha, a gente já viu a soja com pequenas reboleiras, tá? Então a gente já foi arrancando algumas plantas de soja, porque eu já desconfiava que nessa área tinha nematóide de cisto na soja. Nematóide de cisto é um nematóide que é difícil de você ver na raiz. Você tem que ter um pouco de treino para achar ele na raiz, tá? Porque ao contrário do meloidorne, que é o nematóide de galha, que faz uma lesão grande na raiz que é facilmente identificável, o nematóide de cisto, ele parece umas pérolas bem pequenininhas. Parece um carrapato, só que em vez de ser preto é branco. Bem pequenininho na raiz, tá? E acaba fazendo a soja ter um porte menor, reduzido na área, tá? Então, nematóide de cisto, para identificar também, você tem que arrancar a planta do solo, tirar um pouco do solo que tem na raiz e esperar. Você tem que esperar uns 2-3 minutos, você vai começar a ver a raiz encher de cisto, tá? Com a câmera não vai dar para olhar o cisto aqui, provavelmente, né? A olho nu você consegue identificar que tem vários cistos aqui nessa raiz, por exemplo. E chegamos na mancha aqui que essas plantas morreram, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu já imagino? Nematóide foi o agente que causou a porta de entrada de algum fungo na raiz dessa planta que matou essa planta aqui, tá? Aqui provavelmente seja um pedaço que é um pouco mais compactado o solo. Então aqui choveu muito no começo da safra, então aqui provavelmente a água teve uma dificuldade um pouco maior de drenar por causa da compactação do solo. Teve um excesso, a umidade teve alta nesse solo aqui por um período um pouquinho maior de tempo. Quando a gente tem excesso de água no solo, umidade, você não tem oxigênio no solo, então aqui você tem um ambiente anaeróbico. E esse ambiente anaeróbico aqui, ele ajuda muito alguns fungos fitopatogênicos, como por exemplo macrofomina, fusarium também, tá? Então, o que matou essas plantas aqui? O que matou essas plantas aqui nessa reboleira e na outra do outro talhão foi fusarium, tá? Como que a gente sabe que foi fusarium? Não sei se no celular vai dar para ver a câmera a olho nu, mas a fusarium ela faz uma lesão arroxeada, vermelha na raiz, tá? Vocês podem ver que a raiz ela quase não existe mais, tá toda preta, mas eu tenho pontos aqui roxos, né, vermelhos aqui. Você tem que descascar um pouco, tirar a casquinha da raiz assim dessa forma, e você começa a achar a fusarium aqui, ó. Então você veja que tem várias plantas aqui, ó. Várias plantas na reboleira com essa lesão aqui. Isso aqui é fusarium, isso aqui é escleróide de fusarium, tá? Então foi fusarium que matou essas plantas aqui. A fusarium ela foi muito beneficiada pela falta de oxigênio no solo que a umidade excessiva produziu, vamos falar assim, porque choveu muito. Então o solo um pouco compactado facilita a falta de oxigenação no solo. Quem que abriu a porta de entrada para a fusarium entrar aqui foi o nematóide de cisto que também tem nessa área. Então você veja que é o nematóide trabalhando em conjunto com o fungo fitopatogênico, acaba fazendo isso aqui, ó, matando a planta. Qual que é o remédio para essa área? Primeira coisa, a gente precisa saber o problema. Então a gente identificou o problema, nematóide de cisto, provavelmente um pouco de compactação e fusarium. A partir da gente sabendo o que causou o problema, a gente pode manejar, tá? Hoje se usa muito o tricoderma, se emprega muito o tricoderma para manejar macrofomina, fusarium, né, outros fungos que fazem esse tipo de dano na planta, matam a planta. Então aqui seria uma área que o produtor vai ter que trabalhar aqui também em tratamento de semente, soja, milho, né, safrinha com tricoderma para baixar a população desses fungos no solo, tá? Porque o tricoderma é um fungo predador, então ele se alimenta de outros fungos no solo, então ele vai predar o fungo da fusarium, o macrofomino que tiver aqui, e algum tratamento de semente para o nematóide de cisto, tá? Além de manejo, né? Nematóide não se resolve só com tratamento de semente, precisa ser espregado o manejo, tá? Aí você vai ter que avaliar, vai ter que fazer uma análise de nematóide na área para descobrir qual que é a raça do teu nematóide de cisto. Se eu não me engano, existe 14 raças diferentes de nematóide de cisto, e tem variedades de soja que são um pouco tolerantes, né? Não são tão suscetíveis a algumas raças do nematóide de cisto. Por exemplo, tem variedade de soja X, ela é mais resistente à raça 3 e à raça 4 do nematóide de cisto. Não adianta eu colocar essa variedade de soja numa área que tem raça 6 e raça 7, por exemplo, do nematóide de cisto, que eu vou ter o dano igual do nematóide.
precisa saber qual que é a raça do nematóide que você tem, posicionar uma cultivar de soja que seja para aquela raça, melhorar as condições de fertilidade química e física do solo para propiciar para proporcionar maior desenvolvimento da raiz da planta e rotação de cultivos, tá? Crotalária expectabilis é uma ferramenta, braquiária é outra ferramenta. O nematóide de cisto, ele é um nematóide que ele se multiplica na soja e não se multiplica no milho, tá? Então, se tem uma área de alta infestação, uma alternativa seria trabalhar com milho verão, não colocar soja no verão, trabalhar com milho verão, tratamento de semente na safrinha braquiária ou crotalária, tá? Dessa forma você abaixa a população do nematóide com o tratamento de semente e com o manejo e não aumenta porque você não tem, naquele ano, você não tem uma planta que reproduz, que aumenta, que serve de hospedeiro para o nematóide, tá? Então é um manejo um pouco complexo, tem que ser feito planejamento e demanda tempo para você ver resultado e gasta dinheiro. Infelizmente é assim, tá? Mas só passando para mostrar aqui para vocês.